Alô? Bom dia, irmãos. Bom dia a todos também que nos ouvem pela internet, nos assistem. Convido os irmãos a abrirem Gênesis 39. Vamos dar continuidade ao estudo de domingo de manhã da nossa classe de adultos. E nós vamos orar, e eu vou fazer a leitura do texto, que à medida que nós vamos expondo, para ficar mais próximo à leitura e à explanação do texto. Feche os seus olhos, vamos pedir que o Senhor nos socorra nessa manhã. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra nessa manhã, desejosos, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, de sermos edificados, exortados, de termos a nossa vida, Senhor, cada vez mais transformada conforme a Tua vontade, de entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa manhã, Senhor. Por isso, enquanto nós nos dedicamos, enquanto nós chegamos a Ti com ouvidos, Senhor, atentos, nós clamamos que o Senhor faça em nossas vidas somente aquilo que só o Senhor pode fazer, que é abrir os nossos corações, que é interiorizar a Tua palavra e fazer com que Teu Espírito Santo, Senhor, transforme as nossas vidas, ó Pai, transformando em vida a Tua palavra que hoje vamos ouvir. Ser propício a nós, conforme as nossas necessidades, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui no capítulo 39 de Gênesis, nós temos a continuação da história de José, que começou lá no capítulo 37 e foi interrompida ali no capítulo 38, onde houve aquele parêntese, relatando a história de Judá e Tamar. Então, cronologicamente, o capítulo 39 ele é a continuação imediata do capítulo 37. E apesar de nós falarmos a história de José, nós vemos que as Escrituras tratam isso como a história de Jacó. Se você olhar o capítulo 37 no seu início, você vai ver que ele está tratando ali, nesses capítulos, da história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então José está inserido dentro desse contexto. E na verdade, e nós temos visto isso durante o nosso curso, essa história que está sendo contada é a história primeiramente da formação de Israel, o povo de Deus. Depois nós vamos ver que é a redenção desse povo, o chamado, a entrada na terra. E no fundo, é a história da nossa redenção. É a história que Deus, durante toda o decorrer da história do mundo, está também escrevendo uma história da redenção dos seus filhos. Então, nosso capítulo 39 hoje, ele inicia exatamente no ponto onde o capítulo 37 encerrou. O capítulo 37 encerra com José, depois de ser vendido pelos seus irmãos, aquela caravana de comerciantes, chegando ao Egito, e nos diz o último versículo do capítulo 37, que ele foi vendido a Potifar, oficial do faraó. E o capítulo 39 começa exatamente assim, versículo 1 do capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, nós vemos aqui que aqueles mercadores que ora são chamados de ismaelitas, ora são chamados de midianitas, eles vendem José a um homem chamado Potifar. Se vocês olharem, alguém fez essa pergunta na última aula, eram midianitas ou ismaelitas? Até uma transação comercial ali entre eles. Mas tanto Ismael quanto Midian são dois filhos de Abraão. Você consegue ver isso lá no capítulo 25. E eram no fundo, somente um povo. E eles, tanto é que fala que eles foram vendidos, José foi vendido para os ismaelitas, pelos irmãos, que os vendeu para os midianitas, mas quem apresenta José aqui no Egito é chamado de ismaelitas. Então são duas maneiras diferentes de falar do mesmo povo. E ali então ele é vendido para Potifar,
E nós não temos nessa narrativa uma descrição dessa viagem. Nós imaginamos às vezes que tenha sido algo, né, tranquilo para José. Foi vendido e viajou num camelo confortavelmente para o Egito. Mas o Salmo 105, ele fala que José foi vendido como escravo, e seus pés foram apertados com grilhões, e foi posto em ferros. Como todo escravo, ele viajou sob jugo, sobre escravidão. E chegando lá, ele é vendido a Potifar, um oficial de Faraó. E a palavra oficial aqui, é a palavra também traduzida nas escrituras como eunuco. Tá? É a mesma, somente aqui ele é traduzido como oficial. E é muito provável que realmente aquele homem fosse um eunuco, porque essa era uma condição, às vezes exigida e às vezes muito apropriada para aquele que queria progredir dentro do reino do Egito. E nos diz o texto que ele era capitão da guarda. E aqui mais um esclarecimento, né? Não é uma guarda de ronda, ou uma guarda de policiamento, mas aqui a expressão capitão da guarda significa que ele era o comandante no original, carniceiros. Ele era o comandante dos carrascos, dos homens que executavam a pena de morte. Versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então nós vemos que mesmo como escravo, José prospera. Ele estava então na casa de Potifar, ele não era um escravo de trabalhos forçados, mas um escravo doméstico. E nos diz o texto que tudo quanto ele se propunha a fazer dava certo. E por isso, nos diz o texto, ele prosperou. E aqui nós temos que, às vezes, tirar uma ideia que às vezes vem à nossa cabeça, que José, ele prosperou pessoalmente. Todo negócio que ele fazia para si, dava certo, ele ganhava dinheiro, ele estava enriquecendo. Mas um escravo não tinha nem dinheiro, nem condição, nem tempo, nem direito de fazer negócios para si. Então, o sentido mais próprio desse texto é que tudo quanto José se dispunha para fazer para o seu senhor, nas coisas para as quais ele era chamado a trabalhar como escravo, estava dando certo. E o motivo, o texto nos diz, logo no começo do versículo 2, porque o Senhor estava com José. E então, por causa disso, versículos 3 e 4, José é promovido. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. A bênção do Senhor então era evidente sobre a vida de José. E provavelmente José deveria ter uma vida devocional, ou uma vida de testemunho dentro daquela casa, ao ponto que Potifar percebeu que o que estava acontecendo na vida de José era algo vindo de Deus. Potifar percebeu que o Senhor, Jeová, o nome que é utilizado aqui, que Jeová estava com José. Então ele, vendo que tudo que José punha a mão dava certo, ele então toma uma atitude, de tendo José achado graça aos olhos de Potifar. Então nós vemos aqui a mão de Deus trabalhando o coração de Potifar, como sendo então o verdadeiro motivo que levou Potifar a promover José. Então ele é colocado agora sobre toda a casa de Potifar. Todos os bens de Potifar estavam então agora nas mãos de José. Então os versículos 5 e 6 nos falam que essa bênção então do Senhor, que estava sobre a vida de José, ela é estendida a Potifar, por amor a José. Versículos 5 e 6. Aconteceu que desde que o pusera sobre a casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Acontece aqui então
a continuação, ou mais um cumprimento daquela promessa feita por Deus a Abraão em Gênesis 12:3, quando, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando eu dei a aula sobre Gênesis 24, falando do casamento de Isaac, nós vimos ali a figura de Eliezer, um damasceno, um gentil, que tendo conhecido Abraão e a sua família, e servindo a Abraão a sua família, acabou conhecendo, crendo e temendo a Jeová, ao Senhor da aliança. E nós vimos naquele texto que ali se cumpriu essa promessa de Deus, quando na descendência de Abraão, gentios, pessoas que não faziam parte do povo de Deus no sentido sanguíneo ou hereditário, estavam sendo abençoados. E aqui nós vemos mais uma vez um homem pagão, um egípcio, cujo nome significa dado por Ra, significa Ra é um deus egípcio. Então um homem egípcio, ímpio, pagão, sendo abençoado por amor de José, por amor de Deus ao seu pacto. E a confiança de Potifar em José era tanta, que nos diz o texto que Potifar nem sabia mais os bens que ele tinha. Ele perdeu o controle, ele perdeu a conta. Na verdade ele nem queria, mas ele descansou nisso. José fazia negócios, comprava, vendia, administrava, e a única coisa com a qual Potifar se preocupava, era com o que ele iria comer, com a sua comida. E a explicação está em Gênesis 43:32, se você quiser olhar aí para frente, nos diz assim: porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Então, por uma questão cultural, talvez religiosa, Potifar reservava para si a sua alimentação e não deixava somente isso nas mãos de José. Mas então, ainda no versículo 6, nós vemos que nos é revelada um detalhe que vai ser fundamental para o desenrolar da história: a beleza de José. Final do versículo 6 nos diz: e José era formoso de porte e de semblante. As escrituras revelam que José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo. E não há como definir com precisão quanto tempo se passou entre a sua venda e esses acontecimentos. Quanto tempo durou essa estada de José na casa de Potifar, que culminou com a sua promoção e que culminou com o que nós vamos ver aqui, essa questão do episódio envolvendo a mulher de Potifar. Mas é fato que não foi um tempo muito grande. José ainda era jovem, era moço. Tá? E nos diz o texto que ele era formoso de porte e de semblante. Então algo relacionado tanto à sua beleza física, como ao seu traquejo, o seu rosto, a sua simpatia, E ele havia puxado nisso a sua mãe Raquel, que Gênesis 29:17 usa exatamente a mesma expressão para Raquel, dizendo que ela era de formoso semblante e formosa à vista. Então, José, um jovem, completamente formoso no seu porte e no seu traquejo, na sua simpatia, na sua empatia. Agora então a história tira os olhos da prosperidade de José, da bênção de José, e começa a tratar de uma imensa injustiça, uma trama de tentação, de pecado, de mentira, de armação e de injustiça, que nós vamos ver dos versículos 7 ao versículo 20. E no versículo 7 nós vemos então o primeiro ingrediente dessa trama, a cobiça. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do Senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Foi assim que aconteceu com Eva. Eva pôs os olhos na fruta e viu que ela era boa. Aqui também o texto nos diz que aquela mulher lançou sobre José não um olhar de relance, não um olhar ocasional, mas ela passa então a pôr os olhos, a desejar José. E fazendo isso,
tendo então a sua concupiscência de adultério, que já habitava no seu coração, despertada pelo seu olhar, aquela mulher então dá uma ordem ao seu servo: deita-te comigo. Um pecado que há em nosso coração, ele é despertado por aquilo sobre o qual nós colocamos o olhar. E então, aquela mulher, tendo o seu pecado de adultério despertado pelo seu olhar, ela usa e abusa do seu poder. Mas os versículos 8 e 9 nos vão revelar a tentação e a vitória de José. Porém ele, José, recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu na casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, um jovem bonito, vivendo longe da sua família, recebe uma ordem. E ele poderia conjecturar que tratava-se de uma ordem, portanto, como ordem deveria ser obedecida, né? Quem sabe até usar um evangelho libertino, né? Servos, obedeceis vossos senhores. Ele fala, eu tenho que obedecer, né? José poderia racionalizar que uma eventual contrariedade à mulher de Potifar poderia ser prejudicial à sua carreira, à sua vida, então, que estava indo tão bem. José poderia simplesmente deixar-se levar pela tentação, mas nos diz o texto que ele resiste e recusa. E o texto nos cita 5 razões pelas quais o coração de José esteve firme para resistir à tentação. A primeira é a confiança que ele havia recebido de Potifar. Ele fala: o meu senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Eu vou trair a confiança de Potifar? Era um homem de caráter. Segundo, a sua posição na casa. Ninguém é maior do que eu nessa casa, né? Então aqui ele tanto poderia ter um fundo de temor, né, no sentido de medo de perder aquilo que ele tinha, como também um senso de reverência. Olha, eu tenho um exemplo, eu sou uma pessoa poderosa aqui, eu não posso fazer isso. A terceira, a vedação, né? Aquilo que foi proposto era algo proibido, tá? Tanto poderia ter sido proibido verbalmente por Potifar, tá? Ele falado: José, com a minha esposa, você toma cuidado. Como a própria questão que é natural, que as pessoas não podem possuir a esposa dos outros, né? Então uma vedação natural. Então ele fala: olha, o que você está pedindo não pode, não é justo que seja feito. Quarto motivo, ele enxergou que aquilo seria uma maldade contra o seu senhor, uma maldade contra outra pessoa. Ele falou: não posso fazer essa maldade. E o quinto, que o pecado seria um pecado contra Deus. Como eu pecaria contra Deus? Então, consciente de tudo isso, José resiste e nega o pedido, ou no caso, a ordem daquela mulher. Mas então, nos diz o versículo 10, que houve uma insistência. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Nos diz o texto que todos os dias ela voltava no assunto, tentando-o para que José se deitasse com ela. E todos os dias José resistia. Até que então, versículos 11 a 15, surge uma nova oportunidade, acontece um ataque, e nós vemos que isso é ao final coroado com uma imensa mentira. Versículos 11 a 15. Sucedeu, num certo dia, que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, e falou-lhes dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu, para escarnecer de nós.
veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Apesar de todos os dias aquela mulher tentar José, em um dia os acontecimentos são diferentes. Nos diz o texto que José foi à casa para fazer um determinado serviço, e não havia ninguém mais na casa, senão ele e a esposa de Potifar. Então ela enxergou nessa ausência de pessoas, de testemunhas, né, de qualquer tipo de retração, a oportunidade de então fazer algo diferente. E ela não apenas convida verbalmente José para a relação sexual, mas ela o ataca, agarrando-o pelas suas roupas. E José novamente resiste, sai correndo e deixa nas mãos daquela mulher as suas roupas. Aqui provavelmente se refere à capa que todo homem usava sobre a sua roupa de baixo, e aquela mulher mantém consigo a capa de José. E então ela arma um escândalo, vendo ali uma oportunidade, já que ela não teve o que ela queria, de prejudicar José. E ela grita aos demais empregados que vêm ali em socorro, e ali então ela usa uma expressão para jogar os empregados a favor dela e contra José, dizendo: olha, esse homem hebreu, né, ela até usa aqui uma expressão de xenofobia, né, ele veio nos insultar. Olha, os hebreus estão insultando os egípcios, tá? E ele queria então me estuprar, ter uma relação sexual forçada comigo. E mais, depois daquele escândalo, nos diz os versículos 16 a 20, que ela em sua mente, ela arma um plano, executa um plano de mentira, injustiça e que deságua na prisão de José. E ela pôs a sua roupa perto de si, pegou a roupa de José, colocou ali debaixo do braço, até que o seu senhor, Potifar, voltasse a casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe dissera, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim ele esteve ali na casa do cárcere. Então nos diz o texto que aquela mulher guardou aquela roupa, aquela capa de José junto a si, esperou que Potifar voltasse, e ali ela repete a história que havia contado, dizendo que José tentou agarrá-la, ela gritou, ele fugiu. A prova está aqui, a capa, e é interessante, né? Ela coloca Potifar também como culpado, fala: olha, o hebreu que você trouxe para nossa casa. E Potifar então se ira. Nos diz o texto que ele se ira sobremaneira, sua ira se acende, e ele manda então que José seja jogado, seja aprisionado. Mas há aqui um detalhe que passa despercebido muitas vezes, que é a incompatibilidade entre o crime de José e a pena pela qual ele recebeu, que deveria ser a morte ou pelo menos a mutilação. Isso revela que Potifar não acreditava totalmente na história da sua mulher. Ainda mais que o próprio Potifar era o comandante daqueles que executavam as penas de morte. Então era uma ordem sua, um estalar de dedos, e a pena típica para aquela atitude, que é o estupro e tentativa de estupro, seria tomada, não precisava nem de um julgamento. Uma ordem, uma palavra de Potifar, e José receberia a pena compatível com aquilo. Mas como Bruce Waltke comenta, o castigo mais brando pressupõe que Potifar não acreditava totalmente em sua esposa, provavelmente porque conhecia o seu caráter. E aí encerra a nossa narrativa, versículos 21 a 23, que José vai para a prisão.
Mas naquela prisão José não está sozinho. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. A vida de José é uma alternância entre exaltação e humilhação. No momento ele é amado sobremaneira pelo seu pai, contando seus sonhos de governo sobre a família, e no outro momento ele está trancado em um buraco, sozinho. No momento está trajando uma túnica colorida, no outro está entre correntes e grilhões, amarrado aos pés, viajando como escravo ao Egito. Então no Egito, novamente é exaltado, sendo colocado como administrador dos bens de Potifar, mas nova queda lhe é imposta, e em decorrência de mentira e injustiça, ele é lançado na prisão. Mas ali na prisão a história vai se repetir. Deus concede graça a José, e o carcereiro mor passa a confiar em José, e lhe transfere toda a administração da prisão, assim como Potifar havia feito. E o texto então encerra com o ponto-chave do capítulo, que vai ser trabalhado nas nossas aplicações. O Senhor estava com José, e tudo quanto José fazia prosperava. Esse é o nosso texto, explicado com alguns detalhes para entendermos melhor, né? E agora nós vamos partir para algumas aplicações, e vamos dividir essas aplicações, primeiro em aplicações específicas do texto, analisando esse texto como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Esse texto em si, tirar algumas aplicações dele, e depois nós vamos encaixar essa peça no quebra-cabeça total, e tirar algumas aplicações desse texto, dentro da história da redenção de Deus para Israel, de Deus para as nossas vidas. E a primeira aplicação específica desse texto, e nós não podemos passar por esse texto sem fazê-las, é no tocante às questões que envolvem tentação, pecado e vitória sobre a tentação. Esse texto do capítulo 39, ele é talvez um dos textos mais utilizados para se falar sobre esse tema: tentação, pecado e vitória sobre a tentação, porque ele é eminentemente a respeito disso, e nós não podemos deixar de tratar desse texto sem falar de alguns pontos a respeito disso, ainda que não seja, como veremos, o ponto principal da nossa lição, tá? E a primeira lição que nós tiramos especificamente desse texto, ele, onde assim, isolado do plano total do Senhor de redenção, é: cuidado, olhinho com o que vê, né? Quem é mais antigo, mais experiente como eu, deve ter cantado muito essa música, quando era esse corinho, né? Quando era pequenininho. Cuidado, olhinho com o que você vê. As Escrituras nos revelam, meus irmãos, que todos nós possuímos dentro de nós uma natureza caída, que ela é tendente, que ela é inclinada ao pecado. E essa inclinação que há no coração do homem, ela é chamada concupiscência ou desejo. E um dos principais gatilhos para a ativação, para acender esse desejo, essa concupiscência, são os nossos olhos. Conforme 1 João 2,16 nos diz, a concupiscência dos olhos. Vimos em nosso texto que esse foi o gatilho para aquela mulher extravasar o adultério que havia em seu coração. Ela colocou os olhos sobre a beleza de José. E colocar os olhos, como eu já disse, não se refere a um olhar passageiro, um olhar despretensioso, né? Mas é um olhar com insistência, é um olhar com profundidade, é um olhar fixo, de prestar atenção. E como nos diz o ditado, a questão então não é que o passarinho pousa em nossa cabeça,
mas é que ele comece e consiga fazer o seu ninho. Jesus nos ensinou em Mateus 15:19, que é do coração do homem que procede os pecados, e o que dispara esses pecados são os nossos sentidos, e em especial, dentro do nosso contexto aqui, o olhar. A mulher de Potifar colocou os olhos em José, a sua concupiscência a atraiu, ela não tomou nenhuma medida em relação a isso. Então, como nos diz Tiago, aquela concupiscência a enganou, atraiu e a enganou, a engodou, a fisgou, e então ela deixou extravasar o seu pecado. E aqui então temos uma lição preciosa desse texto, que a nossa luta e vitória contra a tentação, parte substancial da nossa vitória contra o pecado, está em não darmos espaço às nossas concupiscências, evitando situações que possam despertar as nossas concupiscências, ou então alimentá-las. E o outro lado da moeda também é verdadeiro, que parte substancial das nossas derrotas para o pecado, está no fato de nós nos colocarmos ou nos mantermos em situações que despertam em nós, ou alimentam em nós as nossas concupiscências. No caso da mulher de Potifar, foi um olhar lascivo, olhar demorado. Para cada tipo de tentação, e eu não quero então aqui me ater aos pecados sexuais, mas para cada tipo de tentação e pecado, há situações que induzem ou alimentam a nossa concupiscência. E nós não temos como ficar aqui exemplificando, porque são muitos, mas nós sabemos no nosso dia a dia, aquelas situações que antecedem, que alimentam, que acendem, que como nós fazemos na churrasqueira, né, você abana o fogo para aquilo atice, né? Nós sabemos quais são essas situações. E quando nós evitamos essas situações que despertam o alimento, a concupiscência do nosso coração, nós diminuímos a quantidade e a intensidade das nossas tentações. E com isso nós podemos ser mais vitoriosos contra o pecado. Eu quero encerrar essa aplicação citando duas ações que as Escrituras nos revelam, uma negativa e outra positiva, sobre como nós podemos fazer para vencer o pecado, diminuindo ou evitando dar lugar a nosso desejo e a concupiscência. E 1 Pedro 2:1 nos diz: amado, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Abster, evitar. Evitem situações que despertem ou alimentem as concupiscências. Volto a dizer, nós sabemos quais são, conforme o pecado contra o qual nós lutamos. E a segunda questão, que então é o lado positivo, e não adianta nada você ser um legalista e falar: eu vou lutar, eu vou evitar, eu vou fugir, eu não vou estar em determinada situação, eu não vou estar com determinado lugar, não vou estar com determinada companhia. Tudo isso é excelente e essencial, mas há o segundo passo, Gálatas 5:16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Fortaleça a sua vida espiritual através da leitura da palavra e da oração. Somente a primeira atitude, a abstenção dos desejos, sem a segunda, é um legalismo que só nos conduz à frustração. Já vi muitas situações assim, onde o irmão luta contra o pecado apenas contra as suas forças, através da sua carne, usando a carne para resistir à carne. E o resultado disso, meus irmãos, é uma espiral de vitória provisória, mas depois derrota, frustração e medo. Devemos sim fazer a nossa parte, controlando os nossos corpos, os nossos pensamentos, os nossos olhares, os cliques que damos na internet, no celular, a nossa língua, os nossos pés, os nossos costumes, mas é imprescindível que, acima de tudo, contemos com o poder do Espírito Santo, que produzirá em nós o seu fruto, fruto esse que evita então que nós produzamos os frutos pecaminosos da carne. Segunda lição que nós tiramos, que nos ajuda na nossa luta contra a tentação:
No momento da tentação, meu irmão, lembre-se das pessoas que serão ofendidas com o seu pecado. José lembrou que se ele caísse naquela tentação, ele estaria fazendo uma maldade contra Potifar, alguém que ele considerava muito. E ele lembrou que ele estaria, acima de tudo, pecando contra Deus. A maioria dos nossos pecados, ou muitos deles, atingem pessoas que são amadas pela gente. E nós devemos trazer isso à nossa memória, como um motivo e uma motivação a evitarmos aquele caminho do pecado. Lembre-se das pessoas que você vai estar magoando, ofendendo, em virtude do seu pecado. Mas também, como fez Davi no Salmo 51:4, e como fez José aqui, lembre-se que todo o teu pecado, ainda que possa inicialmente ofender alguém que você ama, e isso é muito importante, tá? Mas ele ofende primariamente e acima de tudo ao Senhor. E isso então, a lembrança de que o nosso pecado ofende pessoas que amamos, e ofende o nosso Senhor amado, aquele que deu a sua vida, que derramou o seu precioso sangue, para nos livrar exatamente da culpa, da condenação e do poder do pecado, como temos ouvido, tá? Quando nós fazemos isso, nós estamos ofendendo ao nosso Senhor. Terceira aplicação bem específica desse texto: evite situações de risco. Nós já falamos um pouco disso. Aquela situação, inclusive, na qual José se colocou, não foi nem uma situação premeditada, nem por ele, nem pela mulher de Potifar. Não foi uma armação eles ficarem sozinhos, foi uma coincidência. Tá? Mas situações assim, às vezes criadas por nós, e às vezes criadas por circunstâncias, elas podem favorecer, elas podem nos levar a um caminho de pecado, e por isso, evitem se colocar em situações de risco. Mais uma vez, não quero dar exemplos, para não ficarmos nem específicos numa determinada área ou pecado, e também porque não temos tempo. Nós sabemos quais são as situações que nos levam para o pecado. Na verdade, o pecado, a maioria das vezes, meus irmãos, nós percebemos na nossa vida, na nossa experiência, na vida de irmãos com os quais nós sabemos, ele não é um buraco, um bueiro, que você está andando em plena e total consagração, e quando você vê, você cai dentro dele, inesperadamente. Mas o pecado, ele é como um atoleiro, como um poço profundo, que você vai entrando devagarzinho, e você põe o seu pé, e aquilo não parece tão assustador, e você vai descendo, e a princípio você acha escuro, mas seus olhos já vão acostumando com a escuridão, e nós vamos descendo. Nós sabemos as situações que nos levam a pecar. Evite essas situações, meus irmãos. Não se coloque em prova sem necessidade. Fuja das situações que possam despertar ou alimentar em você o seu pecado e a sua concupiscência. E por último, a última aplicação específica desse texto: seja radical com o pecado. E talvez essa seja a aplicação mais central desse texto, e a que mais nós ouvimos, né? José, quando tentado, tomou uma atitude que acabava com a chance dele pecar, acabava com a chance daquela mulher alcançar o seu intento. Ele fugiu. Então, ele não argumentou, não retribuiu, não vacilou, ele foi radical, ele fugiu. A verdade, meus irmãos, é que nós somos complacentes com as tentações e ficamos racionalizando, buscando alternativas e desculpas, e com isso somos fisgados pelo pecado. Voltando ao ditado do pássaro fazer ninho na nossa cabeça, assim que ele pousa, nós dizemos lá no nosso coração e na nossa mente: eu não vou deixar esse pássaro fazer ninho na minha cabeça. Ah, mas espera um pouquinho. Só um pouquinho. Para que tanta pressa? Nossa, que passarinho bonitinho, que canto maravilhoso. Será que realmente é tão ruim assim ter um ninho de passarinho na cabeça? Deve ser uma experiência interessante. E o pássaro começa a trazer o seu primeiro galinho. Ele não vem com
um caibro na sua cabeça. Ele traz um galinho e pousa e põe aquele galinho na sua cabeça. E você se acostuma com ele. E daqui a pouco vem um outro, outro, diversos galinhos. E quando você percebe aquele passarinho que vai cantando lindamente, vai e volta, ele fez um ninho na sua cabeça. Meus irmãos, lembre-se do ensino de Tiago. Cada um é tentado quando atraído e engodado. A palavra engodo é engano, tá? É fisga. É interessante, né? Quem é pescador sabe que às vezes a isca que você põe no anzol, e o próprio anzol é chamado de engodo, né? E é interessante, quem já teve a oportunidade de ver um peixe atacando, hoje é possível você ter filmagens assim, ele chega e cheira, ele percebe que tem alguma coisa errada, tem algo de metal ali, e ele volta, ele vai, né? E diz o ditado que ele morre pela boca, né? E ele acaba sendo engodado, né? Quem pesca com isca artificial, como eu, o Wagner, o peixe corre atrás de uma coisa de plástico e ferro, achando que é comida, e ele é engodado. Assim também é conosco. Nós somos enganados pelo pecado. Então seja radical, meus irmãos. Jesus chega a dar um exemplo, uma hipérbole, um exagero, mas que retrata muito bem o problema do pecado. Ele fala que se o olho direito, se ele nos leva a pecar, é melhor você tirar o olho direito do que você tropeçar e ser lançado no inferno com os 2 olhos. Ele fala que se a sua mão direita te leva a tropeçar, arranca a sua mão, porque é melhor você entrar maneta no céu do que com as 2 mãos no inferno. É claro que Jesus não está falando de automutilação, Jesus não está falando porque nós devemos arrancar o olho e a mão, mas Ele está exemplificando como nós devemos ser radicais com o pecado, porque o pecado ele nos engana, e o pecado tem o poder de matar, não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Lições bastante específicas, bastante claras do nosso texto de Gênesis 39. Cuidado, meus irmãos, com o pecado. Ele é algo enganoso. Ele chega como um pássaro bonito e encantador, mas ele no final, conforme Tiago nos diz, ele produz a morte. E agora, vamos então encaminhar para aplicações dentro do nosso contexto de ver Cristo em Gênesis, de ver o desenvolvimento da salvação, da redenção, da história que Deus está escrevendo nesse livro, que é um livro histórico, um livro que muitas vezes nós passamos somente com o foco nele, mas ele, como temos estudado, ele é uma peça de um quebra-cabeça muito maior, muito mais bonito, um quebra-cabeça muito mais complexo que Deus na eternidade está montando. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que José, assim como no capítulo 37, aqui ele é um tipo de Cristo. Nós vimos no capítulo 37, quando o presbítero Márcio falou, que lá José, ele era um tipo de Cristo, o filho, amado pelo pai, que vai ao encontro dos seus irmãos que o odeiam, e ali ele é despido da sua glória, da sua túnica, traído e vendido por moedas de prata. Aqui no capítulo 39, nós podemos também ver que José é um tipo de Jesus. Primeiro, em sua tentação e na vitória sobre a tentação. Segundo, por ter sido submetido a um julgamento injusto, baseado em falso testemunho, assim como aconteceu com o nosso Senhor. Terceiro, nesse julgamento injusto e mentiroso, ele não se defendeu perante os seus falsos acusadores. E ao final, José, como nosso Senhor, são condenados, um à prisão e outro à morte. Mas principalmente, tanto José, quanto o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles tinham uma característica comum, essencial: Deus estava com eles. Segunda lição, dentro do nosso aspecto mais geral, o desenvolvimento totalmente, plenamente, maravilhosamente soberano de Deus na história da redenção. A escravidão de Israel no Egito,
a sua libertação, a peregrinação no deserto, a entrada na terra prometida, são acontecimentos essenciais dentro da revelação e da condução do plano de redenção que o Senhor escreveu. Apenas como alguns exemplos, ou um exemplo, podemos citar que foi durante aquele processo de libertação de Israel, do cativeiro egípcio, da escravidão egípcia, especificamente no tocante à última praga, que foi instituída a Páscoa, quando o sangue do cordeiro foi espalhado sobre os umbrais das portas, livrando então o primogênito da morte. E a Páscoa, nós sabemos, era uma das principais festas de Israel e uma das figuras mais preciosas das Escrituras a respeito e que apontam para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos ainda lembrar que é no contexto da libertação de Israel que foram dados os 10 mandamentos. É neste contexto que o tabernáculo é instituído, trazendo à existência todo aquele sistema sacrificial que mais uma vez vai apontar para Cristo e ser explicado no Novo Testamento, para que nós então, a partir da sombra, entendamos a realidade. Sacerdócio, oferta, sacrifício, altar, arca da aliança, propiciação, expiação, santuário, santo dos santos, véu, são tantos conceitos e figuras que são introduzidos dentro das Escrituras, nesse momento da história, no Egito e na libertação, a partir da libertação do Egito, que depois vão trazer e revelar maravilhas da redenção do Senhor. Assim, irmãos, a ida do povo de Deus como escravo para o Egito era algo elementar no desenvolvimento do plano de Deus da salvação. Portanto, tanto é que em Gênesis 15, 14, o próprio Senhor havia dito a Abraão, anos antes de sequer Isaque ter nascido: a sua descendência será peregrina na terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Muitos anos antes, Deus já havia então determinado tanto a escravidão no Egito, quanto até a duração dessa escravidão. E é exatamente isso que acontece. E por que eu estou destacando a libertação de Israel do Egito como evento essencial na história da redenção, dentro do nosso contexto de enxergar Cristo em Gênesis? Porque Israel só foi para o Egito, porque José foi para o Egito. José, nos diz o texto, ele foi do Salmo 105, ele foi o precursor de Israel no Egito. E a partir então da entrada de 70 parentes de José, em virtude, não vou adiantar os capítulos que vamos estudar, de tudo que nós vamos ver, que se formou, cresceu e nasceu a nação de Israel no Egito, que depois, sendo milhões de pessoas, vão sair para caminhar para a terra prometida. Nós vemos aqui então Deus conduzindo a história da humanidade e da redenção conforme seu propósito soberano. As rixas das esposas de Abraão não impedem o agir de Deus. A predileção de Abraão pelo seu filho José não impede o agir de Deus. O ódio, a inveja dos irmãos de José não impedem o agir de Deus. Israelitas, ismaelitas, midianitas, egípcios não impedem o agir de Deus. Pais, irmãos, comerciantes, comandantes, mulheres adúlteras, carcereiros não impedem o agir de Deus. A tristeza de uma cova, o sofrimento das correntes, a dureza do serviço escravo, a alegria de ser promovido, o gozo, o desgosto de uma injusta prisão, não impedem o agir de Deus. Pelo contrário, Deus utiliza todas essas situações para desenvolver o seu plano de salvação, apesar dos homens e apesar das situações. E Deus faz assim, no meio da imperfeição e do caos, para que não reste dúvida que foi Ele, somente Ele quem fez aquilo. A história que Ele escreveu, Ele conduz e Ele executa. E por isso, toda a glória será dada somente a Ele. Que a nossa confiança no Senhor aumente,
É Deus quem está no controle da história do mundo e das nossas vidas. Deus controlou a história de Israel, como controlou a história da vida de José. Que a nossa paz aumente, mesmo nas lutas, que são certas e muitas. É Deus quem está no controle da história do mundo e da história das nossas vidas. Com essa consciência, com essa fé, possamos ver como José viu a invisível, porém constante mão de Deus e descansar. Veja o que José vai dizer lá em Gênesis 50, quando ele está se aproximando da sua morte. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê hoje em dia, para conservar muita gente com vida. Um plano que era superior e muito mais amplo do que a história de José. E eu não quero aqui fazer pouco caso e nem minimizar o sofrimento de José, mas Deus tinha um plano muito maior, que na verdade José ainda estava enxergando parcialmente. Naquele momento, ainda que José teve uma fé grande ao dizer que, olha, a questão não era comigo ser vendido como escravo, é que aquele plano de eu ser vendido como escravo proporcionou que eu alimentasse todo o Egito, tá? Então foi preservada a vida de milhões de pessoas, mas isso ainda era um pouquinho, perto de tudo que Deus realizaria. A nação de Israel, Canaã, a história de Israel sendo desenvolvida, a vinda de Cristo, o reino de Deus e tudo que nós temos reservados para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia! Deus é o soberano autor, condutor e consumador da história da humanidade e da redenção dos seus filhos. A Ele, portanto, toda a glória. Descansa nele, Filho de Deus, porque eu posso e devo descansar em Deus. E aí nós vamos para a nossa última aplicação. Porque além de ser absolutamente soberano sobre tudo e sobre todos, o Senhor está conosco. É a última aplicação do nosso texto. O segredo, e aqui entre aspas, da bênção sobre a nação de Israel, qual era? Qual era o segredo da bênção sobre os patriarcas? E sobre José? Será que era a conduta moral de José? É interessante que José, tirando Jesus, que realmente não cometeu nenhum pecado, José é talvez o único personagem das Escrituras que não há nenhum relato de pecado de José. E às vezes nós olhamos para José e dizemos, ele prosperou porque ele era um homem íntegro no seu caráter, na sua moral, na sua fidelidade com Deus, e tudo isso é importante, meus irmãos, mas essas escrituras nos dizem que ele prosperou, ele suportou tudo aquilo, porque Deus estava com ele. Esse era o segredo de Israel, esse era o segredo dos patriarcas, esse é o segredo de José. Nos dias Gênesis 26:3, Deus falando com Isaac, peregrina nessa terra, e eu serei contigo. Gênesis 26:24, não temas, eu sou contigo. Para Jacó agora, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28:15. Novamente para Jacó, e disse o Senhor a Jacó, torna-te a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31:3. E o nosso texto, meus irmãos, por 3 vezes, seja no momento de luta, seja no momento de prosperidade, 3 vezes o nosso texto nos diz, versículo 2, 21 e 23, e o Senhor estava com José. Aliás, acrescentando aqui, uma das vezes que José é citado no Novo Testamento é exatamente no discurso de Estevão, um pouquinho antes da sua morte, em Atos 7:9. E nos diz o texto, essa característica de José. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas o que nos diz Estevão? Mas Deus era com ele. Essa, meus irmãos, é a principal lição deste capítulo. Deus está conosco sempre. Essa foi a promessa de Deus aos nossos patriarcas, que representam todo o povo de Deus. A promessa feita a Abraão é a promessa feita para cada um de nós. O Senhor está conosco sempre.
foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com José, foi com Jacó, foi assim com José e assim é conosco. Deus estava com José quando ele estava sozinho, jogado naquela cova. Deus estava com José quando ele estava acorrentado, sendo arrastado por aquela caravana, por uma terra estrangeira, longe da sua família, para ser vendido como escravo. Deus estava com José na casa de Potifar, tanto nos momentos de prestígio e glória, quando recebeu reconhecimento e poder, quanto nos momentos de mentira e injustiça, quando foi condenado. Deus estava com José na prisão. Por isso nós não podemos esquecer, Deus está conosco sempre. Seja nos pastos verdejantes, onde temos acesso a águas de descanso, seja no vale da sombra da morte. Esse é o fato mais importante. Deus está conosco e isso nos basta. O segredo da vida de José, suportar a traição, a humilhação, a mentira, a injustiça, era que Deus estava com ele. O segredo da vida de José que o levou à prosperidade era que Deus estava com ele. Portanto, a nossa paz e esperança não está nas coisas boas que podemos alcançar no futuro, mas pelo fato que Deus está conosco. Como sabemos, Gênesis foi lido para o povo quando estava prestes a entrar na terra prometida, onde, como José, o povo passaria por situações de vitória e de derrota, de lágrimas e de alegria. Israel precisava saber que Deus estava com eles, não importasse a situação. Nós também estamos aqui no deserto. Nós não chegamos ainda em Canaã. Do lado de cá do Jordão, a vida é agridoce. Intercalamos momentos de alegria com tristezas, lutas com tranquilidade, tempestades e bonanças, exultação com cansaço, saúde com doença, morte com vida. Às vezes estamos numa cova, amarrados, acorrentados, às vezes em prisões, às vezes em destaque e honra, sentados à mesa, celebrando. Nossa força, paz e esperança é que assim como os patriarcas, nós também ouvimos da boca do Senhor, Mateus 28, 20, eis que estou convosco, todos os dias, nos bons e nos maus, até a consumação dos séculos. Isso é promessa do Senhor, o soberano, o fiel e poderoso. Ou, conforme Ele mesmo nos diz em Hebreus 13, 5, Ele te disse, não te deixarei e nem te desampararei. Que essa certeza nos leve a amar mais o Senhor e a confiar mais no Senhor, a descansar mais no Senhor. Que essa certeza nos leve a viver uma vida de maior tranquilidade e paz, mesmo nas lutas, seja nos pastos verdejantes, onde temos acesso a águas tranquilas, seja no vale da sombra da morte, pois o nosso bom pastor está sempre conosco, sempre, e isso nos basta. Vamos orar? Ah, Senhor, que Deus há além de Ti, Pai, que de toda a Tua glória, de toda a Tua majestade, com todo o Teu poder, Senhor, o Senhor se digna a dobrar-se e olhar para criaturas como nós, Senhor. Pessoas ainda tão distantes do Teu propósito, Senhor. Pessoas muitas vezes tão rebeldes à Tua vontade, tão distantes de Ti. Mas o Senhor faz isso, ó Pai. Não pelo nosso merecimento, mas por causa da Tua graça, por causa da Tua fidelidade à promessa que o Senhor fez, que não nos deixaria, que não nos desampararia. Ah, Senhor, primeiramente nós pedimos perdão a Ti, Senhor, pela ingratidão que tantas vezes inunda o nosso coração, pela falta de fé, Senhor, por tantas vezes deixarmos nossa vida ser tomada pela desesperança. Sabemos que o Senhor é a nossa esperança. Por tantas vezes vivemos em tristeza, Senhor, sem deixar que o Senhor seja a nossa alegria, ó Pai. Ah, Senhor, ganha o nosso coração.
Abra, Senhor, não apenas os nossos ouvidos, mas abra o nosso coração para que realmente nós vivamos com essa certeza que o Senhor está ao nosso lado, ó Pai. O Deus Todo-Poderoso, Senhor, o excelso Senhor dos céus e da terra, está ao nosso lado e é o nosso Pai. É aquele que com amor nos conduz, ó Pai. E isso, Senhor, nos basta. Que realmente, Senhor, como temos ouvido tantas e tantas vezes, Senhor, ganhe o nosso coração, para que descansemos, que o Senhor é o nosso bom pastor, e que o Senhor está conosco, seja quando atravessamos momentos de gozo e alegria, em pastos verdejantes e florescentes, seja quando atravessamos momentos de lágrimas, de dor, de escuridão, no vale da sombra da morte, em nome de Jesus, amém.